Aconteceu, do espírito Antônio Carlos, psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho, parte 2. Quem me matou? Estava sentado em minha poltrona preferida, na sala de minha casa, após um exaustivo dia de trabalho. Assistia como de costume ao programa preferido na TV, quando ouvi um estampido e senti uma dor no peito. A dor foi tão forte e aguda que perdi os sentidos. Acordei no leito alvo e confortável. Lembrei-me de tudo o que senti. O que será que me aconteceu? Murmurei baixinho. Confuso, não sabia o que ocorrera. De repente, vi minha mãe entrar no quarto em que estava. Olhava, examinando-me ao entrar bem devagarzinho. Estranho, não tive medo, mesmo porque minha mãe havia desencarnado há muito tempo. Parece que ao vê-la, entendi que meu corpo morrera, embora não sabendo como nem porquê, como se a morte do corpo pudesse dar estas respostas do como e do porquê. Acho que estar encarnado é ser candidato à desencarnação. Mamãe veio até mim de mansinho. Oi, mãe, disse. A sua bênção? Deus o abençoe. Abraçamo-nos. Silenciamo-nos por minutos e depois a enchi de perguntas. Morri, mamãe, por quê? O que aconteceu? Onde estou? Vou ficar aqui para sempre? Calma, Clóvis, respondeu minha mãe tranquilamente. Foi só seu corpo que morreu. Você está se recuperando no posto de socorro. A vida continua e você poderá ficar aqui ou ir para outros lugares tão bons e belos quanto este. Terá muito o que fazer aqui, onde poderá estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar? Indaguei e calei. Não gostei muito da ideia no momento. Havia trabalhado tanto durante toda a minha vida encarnada e me achava velho para estudar. Clóvis, é melhor descansar agora, volto depois. Mamãe achou melhor eu ficar sozinha e me inteirar da vida de desencarnado aos poucos. Saiu e fiquei a pensar. Fui assassinado. O barulho que ouvi foi de uma arma de fogo e a dor foi da bala entrando no meu corpo, eu concluí. Esperei ansioso pela visita de mamãe e logo que ela chegou lhe falei. Mamãe foi assassinado. Por quem a senhora sabe? Clóvis, esqueça esses detalhes. Deve pensar no futuro e não no passado. Que adianta você saber, mudaria alguma coisa? Detalhes? Indaguei sentido. Alguém me matou e a senhora diz ser em detalhes? Esqueça esse fato, por favor. Mas eu era teimoso. Não me esqueci e isso me incomodava. Um orientador do hospital veio conversar comigo. Tentou ajudar-me com conselhos e orientação. Não pense mais nisso, disse ele, tentando convencer-me. Direcione seus pensamentos para o que irá fazer de agora para frente. Pense na sua existência, na espiritualidade e na alegria de poder ser útil. Agradeci os conselhos, mas continuei a matutar. Fui assassinado, mas por quem? Se mamãe e o orientador sabem, não irão me falar, preciso saber. Pedi licença para sair do posto e ir para casa investigar. Não me deram. Não estava ainda em condições de sair do hospital. Tinha que aprender muito e não poderia ter permissão para algo tão trivial. Essa é a opinião deles. Para mim era importante saber quem me matara. Era essencial. Resolvi sair do posto de socorro e descobri. Não adiantaram conselhos e rogos de minha mãe, saí mesmo. Voltei ao meu ex-lar. Tudo permanecia como sempre. Minha esposa pareceu-me muito cansada, envelhecera. Estava triste e saudosa. Fomos casados por 34 anos. Tínhamos 3 filhos, todos casados. Minha casa era grande e dávamos pensão a um grupo pequeno de pessoas para ajudar nas despesas. Quando os filhos estavam na idade de estudar, o dinheiro era para custear seus estudos. Também Maria, minha esposa, gostava de ajudar a família, ultimamente porque nos acostumamos com os hóspedes e continuamos a ajudar os filhos e netos. Os hóspedes continuavam os mesmos, todos pessoas boas. Um jovem casal, 2 moços que estudavam em Ari, hóspede de muitos anos. Se havia voltado para investigar, era melhor começar logo. Primeiro a esposa, pois nunca se sabe.
embora nos quiséssemos bem e confiasse nela, mas enfim todos eram suspeitos. Lendo seus pensamentos, vinha saber o que realmente aconteceu. Fui assassinado, deram-me um tiro e a polícia nada descobriu, não achando nenhuma pista. Não foi para roubar, já que nada levaram e ninguém da casa viu qualquer coisa suspeita. Assim a polícia nada descobriu e nem fez força para desvendar o mistério. Mas ainda bem que não foi minha Maria. Ela não sabia de mais nada. Sofreu e sofria muito com o meu desenlace. Fiz uma lista de suspeitos e continuei a investigar. Verifiquei os filhos e tive até remorso, porque eles me queriam muito bem. Aliviado, risquei os familiares. Investiguei os hóspedes, também nada, não foram eles. É incrível. Todos sentiram minha falta. Fui à fábrica onde tantos anos trabalhei e nada. Ninguém entre meus companheiros de trabalho era o assassino. A lista acabou, estava difícil realmente de descobrir o assassino. Fiz outra lista, desta vez com os nomes de pessoas com quem tive alguma desavença ou discussão. Pensei e vi que eram poucas as pessoas e com todos fiz as pazes. Era um sujeito pacato, mas afinal quem me matou? Indagava e não conseguia resposta. Mamãe pacienciosa veio até mim, insistindo em que voltasse ao posto de socorro com ela. Clóvis, você é bom. Foi ótimo filho, esposo, pai e amigo. Cumpridor de seus deveres e todos gostavam de você. Fiquei feliz em poder socorrê-lo quando desencarnou. Esqueça esse fato. Que diferença irá fazer? Venha comigo. Não, mamãe. Não vou porque não consigo esquecer. Estava aqui nesta poltrona. Quando recebi o tiro e não vi quem foi, eu quero saber. Mamãe despediu-se triste e eu fiquei a matutar. A verdade é que não tinha mais que investigar. Fiquei sentado na sala tentando achar a solução para tão complicado enigma. Foi quando vi Ari, nosso hóspede, sair às escondidas, passar pela sala examinando bem se não era visto por ninguém. Observando, percebi que ele tinha meu jeito de andar. Embora fosse bem mais novo que eu, regulávamos no peso e altura. Como não estava fazendo nada, resolvi seguir nosso hóspede, que com cuidado saiu pelo vitrô da sala que dava para os fundos, subiu no muro e pulou no quintal da vizinha ao lado. O safado foi encontrar-se com a nossa bonita e alegre vizinha, que era casada com um sujeito um tanto estranho e calado. Não tendo nada com sua atitude, ia retirar-me, quando eu escutei a dirigir-se a ele. Ari, você tomou cuidado? Sabe bem que meu marido é capaz de matá-lo se vier a descobrir nosso caso. Vai ser difícil de ser confundido com outro novamente. Confundir com outro? Isto me intrigou. Retirei-me, mas voltei quando o vizinho chegou em casa. Fiquei ao seu lado e indaguei-o. Muitas vezes, o desencarnado pode induzir o encarnado a pensar no que deseja. Aproximei-me bem dele e fiz com que pensasse em mim e na minha desencarnação. Triste descobri que o vizinho confundiu Ari comigo. Pensava que eu estava tendo encontros com sua esposa. Planejou e me assassinou friamente, usando o mesmo caminho que Ari fez naquela tarde. Não me alegrei com o que descobri. Como poderia alguém tirar a vida física de outro de modo tão frio, sem sequer odiar ou ter certeza de que por ele foi traído? Pior é que ele não tinha remorsos. E como descobri lendo pensamentos de assassinar a outros, e tudo por causa da esposa que continuava traindo. Voltei para o meu ex-lar terreno, escondi-me num dos cantos da sala e chorei. Depois de um bom tempo assim, cheguei a uma conclusão. Sou um defunto vivo em espírito, um desencarnado que não deve ficar entre os que têm corpo físico, ou seja, os encarnados. Eles não me veem e eu não participo mais da forma de viver deles. Devo ir para onde estava, mas como? Não sei voltar? Talvez mamãe me ajude de novo. Então pensei, mamãe, por favor. Chamei-a concentrando-me, implorando ajuda. Não demorou muito e ela estava na minha frente. Ao vê-la, refugiei-me em seus braços, como se ainda fosse criança. Mamãe, descobri quem me assassinou e não me fez bem nenhum, morri por engano. Clóvis, melhor assim do que se fosse culpado.
Voltemos ao posto de socorro, meu filho, esqueça tudo isso. Eles nunca vão ficar sabendo quem me assassinou, queixei-me. Que importa? O criminoso sabe e não pode fugir do seu ato. Nunca esquecerá. Se no momento não sente remorso, um dia o terá, e também sentirá a reação desse crime. Voltei com ela para o posto de socorro, onde me entreguei à vida espiritual. Vim a saber também que nem todos que desencarnaram assassinados e não viram responsável têm esta curiosidade. Isto aconteceu comigo particularmente. Maria, minha esposa querida, logo se encontraria comigo, e esforcei-me para ficar apto a ajudá-la no momento em que, por algum motivo, deixasse o corpo físico. Depois, pensando bem, concluí: não nos importam os como e porquês, o corpo morre pronto, é perecível. Recebi um agradável convite. Antônio Carlos, você não quer vir comigo visitar 2 dos meus filhos? Ficarei contente se vier. Um dos encarnados que visitarei necessita de uma assistência médica. Epitácio é um amigo de muito tempo e trabalhávamos juntos nessa ocasião. Irei com prazer, respondi. Assim acompanhei Epitácio na visita aos seus entes queridos. 2 de seus filhos moravam numa casinha modesta no subúrbio de uma cidade de porte médio. Rodrigo, de 8 anos, e Juquinha, de 3 anos, foram adotados por Justina, que era solteira, negra, bondosa e de sorriso encantador. Não só adotou os 2 filhos do meu amigo, como também outras crianças, Lenita, de 6 anos, e Donizete, de quase 4. A casa era pobre, mas limpa e não faltava o necessário. Lenita estava acamada com forte crise de bronquite. Pedi para vir junto, disse Epitácio, para que ajude Justina. Pensei que fosse Lenita preocupá-lo. Cheguei perto de Justina e a examinei. Para um médico desencarnado que tem anos de experiência, não é difícil ver a doença no corpo físico ou perispiritual. Assim, constatei que ela estava com uma das artérias principais quase bloqueada pelo colesterol. Antônio Carlos, disse Epitácio, é tão importante que Justina viva encarnada e com saúde mais um tempo. Justina tinha 43 anos e só estava com este problema de saúde, era forte e corpulenta. Todos merecem ajuda, principalmente quem pede. Epitácio pedia por ela e certamente meu amigo tinha motivos fortes para interceder em seu favor. Quanto à nossa ajuda dos desencarnados, depende de muitos fatores, porque nem sempre a doença é a pior coisa. Às vezes, uma doença é um sofrimento necessário, um grande remédio para o espírito. Também nossa ajuda deve ser aceita e nem tudo podemos ou temos permissão para fazer. O jantar simples foi servido. Após, Justina foi lavar a louça, ligou o rádio e os meninos foram brincar. Lenita continuou no leito. Rodrigo e Juquinha eram claros. Lenita e Donizete eram mulatos, todos muito bonitos. É melhor para que entenda, disse Epitácio, que eu conte minha história. Morava quando encarnado aqui perto. Minha esposa e eu há muito conhecemos Justina e uma sincera amizade nos uniu. Trabalhava na lavoura como boia fria e Justina sempre foi empregada doméstica. Ela morava aqui mesmo com os pais e cuidou deles quando velhos com muito amor. Quando desencarnaram, ficou sozinha. Eu era saudável, mas desencarnei por causa de uma picada de cobra. Deixei a esposa com 6 filhos, sendo que Juquinho, meu caçula, que se chama José, ainda no ventre da mãe. Justina ajudou muito minha família. Ela é madrinha de Rodrigo. Minha esposa passou por muitas dificuldades e Justina sempre esteve ao seu lado. Quando Juquinha estava com 4 meses, minha esposa sentiu-se mal, foi internada e diagnosticaram câncer em estado adiantado. Sabendo que ia morrer, deu os filhos, e 2 ficaram com Justina, que já tinha adotado Lenita e Donizete. Meus outros 4 filhos estão bem, não moram juntos, mas cada um com uma família diferente. Só Rodrigo e Juquinha estão aqui. Embora meus outros filhos estejam bem, não são tão amados como estes 2. Justina é nossa benfeitora. E sua esposa, eu indaguei. Está muito bem. Estuda na colônia, vem sempre também ver os filhos, respondeu Epitácio. Foram dormir. Mediquei Lenita, que aliviada dormiu tranquila.
Não foi difícil ver a existência anterior da menina. Lenita, na encarnação passada, tomou forte dose de veneno e veio a desencarnar. Foi uma suicida. Justina está tendo dores no peito, cansaço e falta de ar, explicou-me Epitácio. Pedi ajuda a uma equipe de médicos desencarnados da colônia, que gentilmente veio, e após horas de trabalho desobstruímos uma artéria no peito de Justina. Epitácio ficou olhando e orando o tempo todo. Quando acabamos, despedimos-nos da equipe agradecendo. Falei esperançoso a Epitácio. Justina ficará bem. Lenita melhorou, mas fui examiná-la novamente e a menina sonhava. No seu sonho, seu cérebro físico recordava seus pais, mulatos bonitos e a casa onde morava, que era confortável e grande. De manhã, Justina acordou e sentiu uma fraca dor no peito. O ideal seria que repousasse, mas ela tinha muitos afazeres e trabalhou como sempre, fez o almoço, arrumou a casa, lavou as roupas e acordou as crianças. Deixando o café para Rodrigo, ele recomendou: Rodrigo, fique bonzinho, volte para casa como sempre lá pelas 11 horas e almoce, depois vá à escola. Sim, madrinha. As crianças, explicou-me Epitácio, chamam Justina de madrinha. Beijou Rodrigo e saiu com os outros 3. Levava-os à creche e todos os deixava para ir trabalhar. Rodrigo não ia porque estava na escola e engraxava sapatos, no centro da cidade. Era uma criança responsável, mas Justina se preocupava em deixá-lo sozinho. Justina depois foi para o trabalho. Era empregada doméstica, trabalhava muito, mas bem remunerada pela tarefa que exercia. Fazia todo o serviço da casa e ainda cuidava de uma senhora doente, dando-lhe às vezes até banho. Trabalhava na casa de um casal que já tinha os 2 filhos casados e com eles morava a mãe de sua patroa, que era muito idosa e doente. Indaguei a Epitácio: Lenita e Donizete são órfãos? Não sei. Justino os achou perdidos perto de sua casa. Os 2 estavam muito magros, famintos e machucados por terem sido surrados. A menina na época dizia ter 3 anos e chamar-se Lenita. O menino aparentava ter 1 ano e poucos meses. Ela chamava o menino de Dom. Justina achou que era Donizete e o chamava assim. Na época, Justina foi à delegacia. A polícia procurou investigar, mas não achou os pais das crianças. Lenita não sabia explicar onde moravam e nem o sobrenome que tinham. Só contou que o homem mal bateu neles. Justina então ficou com eles e os ama muito. Que história interessante! Que poderia ter acontecido com estas crianças? Quem os teria abandonado? Indaguei curioso. Epitácio, será que não é uma pessoa que poderá me informar mais sobre o assunto? Talvez Samuel saiba mais alguma coisa. Ele é um socorrista desencarnado que está sempre pela região. Fomos até ele, que gentilmente nos disse o que sabia sobre as crianças. Lenita e Donizete foram abandonados de madrugada perto da casa de Justina. Uma caminhonete parou e um homem os deixou sozinhos e chorando. Escutei o homem falar: Fiquem aqui, filhos do cão, já que eu não tenho coragem de matá-los. Mas para eles será o mesmo que tivessem morrido, porque não irão achá-los mesmo? Depois foi embora em disparada. Lembra-se de que cidade era a caminhonete? Indaguei. Depois de esforço para recordar, Samuel falou o nome da cidade. Já é uma pista, agradeço, ajudou-me bastante. Vai tentar encontrar os pais das crianças? Perguntou-me Samuel. Por quê? Vou tentar achá-los, sim. A história desses garotos me intriga. Talvez eles não tenham sido abandonados pelos pais, mas raptados. A cidade escrita na caminhonete era bem longe daquela onde residiam Justina e as crianças. Ficava em outro estado. Também existia a possibilidade de a caminhonete ter sido emplacada em outra localidade. Achando muito misterioso o abandono das crianças, resolvi investigar. Registrei na memória as fisionomias das pessoas com quem Lenita havia sonhado. Epitácio retornou à colônia ao seu trabalho. Justina estava bem. O socorro espiritual dera resultado. Eu, porém, fui à cidade citada por Samuel, ao local da placa da caminhonete. Cidade pitoresca, porém não era tão pequena e não seria fácil investigar sozinho. Localizando o centro espírita, fui até lá pedir informações. Um trabalhador desencarnado da casa soube me informar. Há 3 anos,
Foram raptados 2 filhos de um casal. Eles são mulatos, como descreveu, talvez sejam os mesmos. Levo você até a casa deles. Ao ver Marília e Edson, reconheci-os. Descansavam após o jantar. Resolvi ficar ali no lar deles. Despedi-me agradecendo ao meu Cicerone. Indaguei-os em pensamento. Isto bastou para que recordassem o passado. Marília disse ao esposo: onde será que estão nossos filhos? Estão vivos e bem? Não se martirize, Marília, respondeu Edson. Confiemos. Iremos encontrá-los. Confio em Deus. Quanto mais o tempo passa, mais sofro. Queria tanto revê-los. Marília recordou o que aconteceu. Numa tarde ela foi tomar banho e deixou as crianças brincando no quintal. Ao sair do banho não os encontrou, e o portão que dava para a rua estava aberto. Procurou os filhos pela vizinhança, mas ninguém soube dizer nada. Apavorada, chamou a polícia, e jamais tiveram notícias deles. Ficaram desesperados e angustiados. Mesmo 3 anos depois, choravam de tristeza e saudades. O casal teve outro filho, Edinho, um garoto tão bonito quanto os outros 2. Também descobri que o nome do menino raptado não era Donizete, mas Roberto. Lenita pequena tratava o irmão de Dom e Justina concluiu ser Donizete e assim o chamava. A casa de Marília e Edson era grande e confortável, de classe média. Edson tinha bom emprego e ganhava bem. O casal religioso seguia com fé sua crença, eram adventistas. Pedi a meus superiores permissão para tentar ajudá-los. Para minha alegria, recebia de imediato. Horácio, um amigo que há tempo trabalha em casos difíceis, viera ajudar-me. Agora eu sabia onde estavam os pais e onde se encontravam os filhos. O problema era levá-los a descobrir. Optamos pelo sonho. Afastaríamos da matéria dormente os encarnados envolvidos nesta história e tentaríamos conversar com eles e incentivá-los a procurar os filhos no lugar certo. Sonhos podem ter muitos significados. Muitos levam a sério até demais, outros nem tomam conhecimento. Iríamos insistir fazendo com que, tendo sonhos repetidos, viessem a acreditar e assim os levaríamos a investigar. Faço, entretanto, um alerta quanto aos sonhos. Podem ser recordações de outras encarnações e da atual, ou encontros com pessoas encarnadas e desencarnadas. Pode acontecer que o perispírito saia do corpo físico e a pessoa recorde total ou parcialmente o ocorrido. Mesmo com sonhos repetidos, devemos ser cautelosos ao analisá-los, porque podem ser avisos de bons espíritos como de maus ou também reflexo de um problema que aflige quem sonha. Horácio encarregasse dos pais e eu de Lenita. No horário combinado, levei Lenita em perispírito ao lar de seus pais, enquanto seu corpo ficou dormindo na casa de Justina. Lenita chegou encabulada, mas quando viu os pais, reconheceu-os e estes a ela. Abraçaram-se emocionados. Lenita, como você está linda, como cresceu, exclamou a mãe emocionada. O primeiro encontro foi rápido. Levei Lenita de volta e Horácio retornou aos pais, aos corpos físicos que estavam adormecidos. No outro dia, ao acordar, Lenita comentou com Justina: Madrinha, sonhei com uma fada linda e boa que mora numa casa grande e bonita. Em Edson ficou somente uma lembrança de que vira a filha, mas Marília recordou parte do sonho. Pacientes, Horácio e eu fomos sempre que possível fazendo com que se encontrassem. Porém, Lenita ficou saudosa e triste, e na creche começou a chorar que queria a mãe e o pai com quem sonhava e que moravam naquela casa bonita. Marília começou a inquietar-se com os sonhos. Passei a ficar durante o dia com ela e tentei achar alguém de seu convívio para nos ajudar. Eles não acreditavam, tornando tudo mais difícil, embora não aceitando muitas benzeções. Marília às vezes levava Edinho para que uma senhora que morava perto de sua casa o benzesse, escondida tanto do marido como dos membros de sua religião. Como uma vizinha e amiga levava o filho, ela ia junto, e como isso fez bem ao Edinho, passou a levá-lo mais vezes. Dona Bárbara, a benzedeira, era católica, mas médium. Ao benzer o menino, pude intuí-la para que dissesse a Marília que via seus outros 2 filhos vivos e sadios. Marília começou a chorar e lhe contou os sonhos. Dona Bárbara, tenho sonhado com Lenita.
Ela me parece em sonhos sadia, bonita e diz que o irmãozinho está bem. Sonhos repetidos podem ser avisos, falou Dona Bárbara. Quando sonhar novamente, pergunte à menina onde está, em que cidade. Será que posso? Em sonhos não se manda? Fixe a pergunta antes de dormir. Queira tentar. Tente, Marília. Tente. Marília foi para casa resolvida a tentar e pôs-se a pensar que iria perguntar à filha onde ela estava. Foi ficar com Edson. Descobri que um colega dele de trabalho era espírita. Pedi-lhe várias vezes que comentasse com um amigo que estava ocorrendo, até que me atendeu, chamou o colega para uma conversa reservada e comentou os sonhos que ele e a esposa estavam tendo. São sonhos repetidos. Acordo e tenho a sensação de que realmente estive com minha filha. O que me diz sobre isso? O que acha desses sonhos? Como é bom encontrar bons espíritos em nossa ajuda. O moço explicou a Edson sobre sonhos e o aconselhou que retornassem às buscas, que indagasse a filha quando sonhasse para saber onde eles estavam. O casal comentou o ocorrido. Isto está parecendo algo mais do que uma simples coincidência, disse Marília. Ambos recebemos o mesmo conselho. Marília, vamos tentar seguir as instruções que nos foram dadas. Quem sabe não descobriremos nossos filhos. Pedi a Lenita, tanto com ela acordada, intuindo-a, quanto desligada pelo sono, que dissesse aos pais a cidade em que morava. Marília adormeceu preocupada com a pergunta. Levamo-los para outro encontro. Após os abraços, Marília indagou a filha. Minha filha, onde mora, em que cidade? Lenita falou e Marília repetiu várias vezes. Horácia levou para o corpo rapidamente e acordou. Marília despertou, falando o nome. Edson, acorda. Marília acordou o marido, que Horácio acabara de levar ao corpo. Que foi? Indagou Edson assustado. Acordei e falou no nome de um santo. Parecia que ouvi Lenita dizer este nome. Que poderá significar isto? Quando encarnados, temos ligados nosso perispírito ao nosso corpo físico. O corpo de carne é como uma roupa para o nosso espírito. O perispírito sai do corpo carnal consciente ou quando dorme. Consciente necessita aprender e ter conhecimentos e isto deve ser feito para ser útil. Quando o corpo dorme, muitas pessoas saem, isto é, o perispírito fica preso ao corpo por um cordão. Só é realmente desligado quando o corpo de carne morre. A desencarnação. Quando o encarnado dorme, ele pode sair sozinho ou com a ajuda de outra pessoa que pode ser encarnado ou desencarnado. Muitas pessoas saem sozinhas e vão para lugares afins. Isto não apresenta perigo algum ao encarnado, e para muitos estes momentos de liberdade são prazerosos e muito úteis. E para termos sempre boa proteção e ir a bons lugares, é bom que oremos sempre antes de dormir. Amanhã irei perguntar a Dona Bárbara, disse Marília. A cidade onde Lenita estava com Justina tinha o nome de um santo da Igreja Católica. Marília confundiu-se, achou que era o santo que os ajudaria. Não acreditava nesses títulos, mas se era para achar os filhos, tentaria. No outro dia cedo, Marília foi à casa de Dona Bárbara. Eu acompanhei-a. Dona Bárbara, sonhei com um santo, ou pelo menos com o nome de um santo. Para minha alegria, Dona Bárbara concluiu. Você não sonhou com o santo? Não ia perguntar à sua filha onde ela está? Não existe uma cidade com esse nome? Mas é tão longe daqui. Marília e seus filhos não devem estar perto, senão já teria achado. Marília ficou esperançosa. No almoço, contou ao esposo a conversa que teve com Dona Bárbara. Edson à tarde aconselhou-se com o colega espírita. Vá até essa cidade, tentem. Estamos perto de um feriado prolongado. Acredito que vocês estão se encontrando com sua filha nesses sonhos e que ela lhes disse onde está. Resolveram ir. Temendo que não os achassem, levei-os para outro encontro e pedi a Lenita que dissesse à mãe que os procurasse na creche. Insisti em que Marília repetisse várias vezes. Ao acordar, recordou-se da creche e concluiu que deveria procurar os filhos em creches. Deixaram Edinho com os avós e viajaram. Foram esperançosos. Horácio os acompanhamos. Hospedaram-se no hotel e no outro dia, logo cedo, foram visitar as creches da cidade. Marília explicava nas creches o que foram fazer. Estamos procurando uma menina de 6 anos e um menino de 3 anos. São mulatos e adotados. A menina chama-se Lenita.
Na terceira creche, uma resposta esperançosa. Temos 2 crianças como descreveu e são adotadas, vou buscá-las. Lenita, ao vê-los, gritou contente e correu para a mãe. A fada com que Sônia, a outra mãe, choraram emocionados. A assistente da creche telefonou para Justina, que veio rápido e preocupada. Lenita, ao ver Justina, gritou contente. Madrinha, estes são os meus pais, meu pai e minha mãe. Justina levou um susto e Marília explicou. Senhora Justina, tivemos nossos filhos raptados e foram abandonados aqui nesta cidade. Como eles vieram até a senhora? Justina falou tudo o que sabia e concluiu. Que maldade! Julgamos que eram órfãos ou que foram abandonados pelos pais. Nunca poderia imaginar uma maldade dessas. Justina ficou feliz por terem encontrado seus pais, porém sentia deixá-los. Lenita não saía do colo da mãe, mas Roberto, assustado, não queria largar Justina. Passaram a tarde juntos. Edson e Marília foram à casa de Justina e não puderam conter o espanto ao ver que eles moravam numa casinha tão simples e pobre. Aquela noite, Lenita foi dormir com os pais no hotel e Roberto ficou com Justina. Edson teve uma ideia. Justina, venha conosco, mais os outros 2 meninos. Vamos todos morar juntos, nossa casa é grande e tem muito espaço. Justina pensou muito. Pediu conselhos aos patrões que lhe disseram. Justina, você criou, cuidou dos filhos deles todos esses anos, agora querem recompensá-la. Eles têm posses, achamos que deve aceitar. Justina aceitou. Desfez-se de sua casinha, acertou tudo e partiram. Logo na chegada, Justina se decepcionou. Agrados e presentes foram para os 2, Lenita e Roberto, enquanto que Rodrigo e Juquinha ficaram só olhando. Você, Justina, vai dormir com os 2 meninos no quarto do quintal, disse Edson. Justina gostou do quarto, era grande e espaçoso, mas no quintal. Era para lá que iriam quando a família recebesse visitas. E quando apresentavam, era como empregada. Escutei com tristeza Edson dizer a Marília, não dê moleza a Justina, mande-a fazer todo o serviço e não deixe os 2 meninos entrarem em casa. Como a ingratidão tem gosto de fel, Justina passou a trabalhar muito, mas não se importava, pois estava acostumada. Não gostou foi do modo como trataram seus 2 meninos. Assim que chegaram, a cidade toda ficou sabendo da volta dos garotos. Edson evitou o colega espírita e nem o agradeceu. Também evitaram comentários sobre o assunto. Disseram que foi pura coincidência. Porém, o homem que raptou as crianças deixou escapar entre alguns amigos. Não sei como os acharam, deixei-os tão longe. Edson ficou sabendo e fez uma denúncia. O delegado o interrogou e ele acabou por confessar. Antes de Marília se casar, fora o namorado dela que o trocou por Edson. Apaixonado, não se conformou em vê-los felizes. Planejou e executou rápido. Foi condenado e preso. O Natal se aproximava e Justina resolveu ir embora antes dessa data. Escreveu para sua ex-patroa narrando os acontecimentos. A mãe da ex-patroa de Justina gostava demais dela, sentia sua falta e não estava se adaptando com a nova empregada. Contente em tê-la novamente, sua antiga patroa respondeu logo, mandando até dinheiro para as passagens. Justina, ao receber a carta, falou de sua partida a Edson e Marília, que suspiraram aliviados. Lenita e Roberto, acostumados novamente com os pais, não se importaram com a partida da madrinha. Justina voltou. Seu barraco foi ocupado por outra família. Sua patroa acomodou-os no quarto do quintal. Os patrões gostaram dos meninos e não deixaram Justina procurar outra casa. Em pouco tempo estavam amando as crianças, que foram acomodadas dentro da casa, e prometeram a Justina ajudá-la a criá-los. Rodrigo não engraxava mais sapatos e Juquinha não foi mais para a creche. Justina disse à patroa, estas crianças nos trouxeram alegria. Que bom ter vocês aqui conosco. As 2 crianças estavam felizes e Justina tranquila. Algum tempo passou. Voltei para visitar os componentes desta história real. Encontrei Justina feliz com Rodrigo e Juquinha. Seus patrões tinham realmente encontrado nas crianças uma razão para viver. Cumpriram o que prometeram. Tratavam as crianças como se fossem netos deles. A senhora idosa amava os meninos e todos estavam em paz e contentes. Mas o lar de Edson e Marília estava enlutado.
Quando cheguei, tomavam 10 jejum e conversavam. Edson, disse Marília triste, faz 10 meses que Lenita faleceu. Levamos 3 anos para encontrá-los conosco. Ficou 6 meses somente. Tudo nossa culpa. Lenita nos disse que tinha sempre essas crises e que Justina curava. Como fomos ingratos com essa mulher. Pobre, apiedou-se de 2 crianças abandonadas e cuidou delas com amor e carinho. Talvez tenha passado fome para alimentá-los e o que fizemos? Deus nos devolveu nossos 2 filhos e nos ofereceu mais 2. Não aceitamos. Não tratamos bem nem Justina nem os 2 meninos. Se ela estivesse aqui, não iríamos internar nossa filha quando teve a crise. Não teria então tomado a penicilina e não teria morrido. Fomos ingratos. Marília concordou. Talvez Justina, mais cuidadosa do que nós, soubesse que ela não podia tomar esse medicamento. Não fizemos o teste, mas como decidimos, nada contaremos a Justina. Em resposta às suas cartas da morte de Lenita, para ela as crianças estão bem. Depois Edson, temos Roberto e Edinho. Que Deus nos perdoe, falou Edson profundamente triste. Justina sempre cuidou das crianças com amor. Lenita tinha crises que eram curadas com chás caseiros e alguns remédios receitados pelo médico da creche. Justina não sabia que Lenita não podia tomar penicilina. Vinha saber de notícias de Lenita. Ela estava bem no internato no educandário de uma colônia. Adaptou-se fácil à vida e à espiritualidade. Como a ingratidão fere o ingrato, Edson e Marília sofriam e estavam arrependidos. Eu esperava que tivessem aprendido a lição, porque quando aprendemos, passamos a ter consciência e evitamos cair nos mesmos erros. Marília e Edson cresceram em experiência. E esperava que a gratidão passasse a fazer parte dos sentimentos do dia a dia deles. Guilherme e Leonora eram um casal com seus 70 anos, que não acreditavam em religião. Diziam ser católicos, porém nunca foram praticantes. Fizeram um estranho pacto. Quando achassem que não valeria mais a pena viver, iam morrer juntos. Discutiram muito o assunto e concluíram. Tudo acaba com a morte, disse Guilherme. Não vale a pena padecer por doenças e nem sofrer a separação. Se um de nós morrer primeiro, concluiu Leonora. O casal não tinha filhos, era de classe média. Aposentados, possuíam 2 boas casas, uma em que residiam, a outra alugavam. A família deles era pequena. E os mais próximos, dos quais gostavam muito, eram 2 sobrinhos, pessoas boas e desinteressadas que os visitavam sempre. Fizeram um testamento em favor desses sobrinhos. Guilherme e Leonora tinham um grande afeto um pelo outro, cuidando-se com tanta ternura que encantavam a todos que os conheciam. Fazia quase 60 anos que viviam juntos e sempre se entenderam e amaram com sinceridade. Guilherme ficou doente. Estava com problemas nos rins e no coração. O médico que tratava deles internou no hospital. Os 2 conversaram com o médico e quiseram saber a extensão do problema. Ele foi sincero e disse que era grave. Leonora, disse Guilherme, acho que chegou a nossa hora. Também acho, disse a esposa. Vamos executá-la em casa? Quando você tiver alta no hospital, iremos para nosso lar e lá morreremos. Já tinham em casa o veneno fortíssimo que os levaria à desencarnação pelo suicídio, mas o médico não quis dar alta. Querendo morrer em casa, esperaram. Eles eram pessoas boas e honestas e sabiam do transtorno que seria o suicídio naquela clínica. Tinham pelo médico uma sincera amizade e não queriam que ele nem o hospital ficassem prejudicados. A mãe de Leonora, Mercedes, desencarnara a tempo, veio para tentar ajudá-los. Inquieta com os planos da filha e do genro, estava fazendo todo o possível para que mudassem de ideia. Anita era a esposa do proprietário de uma livraria espírita. Conhecia Guilherme e Leonora, sem entretanto lhes dedicar grande amizade. Ao ter conhecimento da hospitalização do senhor Guilherme, orou fervorosamente para o casal. A oração sincera é uma doação de fluidos benéficos. O casal sentiu-se melhor. Mercedes sentiu que alguém orava pelos 2. Atraída, foi à fonte dos fluidos e encontrou Anita. Percebeu que tinha muita sensibilidade. Mercedes solicitou ajuda e ela recebeu o apelo da mãe aflita. Anita, por favor, ajude minha filha e meu genro inquieta.
Inquieta, Anita sentiu necessidade de visitar o casal conhecido no hospital. Por que não ir se estou com vontade? Mas os conheço tão pouco. Farei uma visita rápida, pensou. Pegou na livraria um exemplar do livro Reconciliação e o levou de presente ao casal. A visita foi rápida e o casal a recebeu bem. Conversaram sobre os acontecimentos triviais. Anita deu-lhes o livro. Trouxe este livro de presente. Li, gostei, quem sabe irão apreciá-lo também. O casal agradeceu e prometeu ler. Anita voltou para casa aliviada. Mercedes intuiu a filha para ler o livro. Pedia-lhe que fizesse a leitura. Deste pedir, Mercedes, pelo pensamento, tentava transmitir à filha a vontade de fazer no caso de ler o livro. Porém, o encarnado é livre para atender ou não. Muitos não conseguem perceber influência nenhuma. Alguns recebem de maneira clara e outros parcialmente. Leonor atendeu o pedido feito, porém nem sequer lembrou da mãe desencarnada há tanto tempo. Olhou para o livro, pegou-o e examinou. Guilherme, falou Leonora, não tenho nada para fazer. Acho que vou ler este livro e me distrair, pois foi dado com tanto carinho. Quer que eu leia em voz alta para você? Seria bom distrair-me um pouco. Por favor, leia para eu ouvir. E Leonora começou. Interessaram-se logo no começo. Chegaram a ler 2, 3 vezes os pedaços que acharam mais interessantes. Encabularam-se com a personagem Valquíria, uma deficiente mental, por ter se suicidado na encarnação anterior. Motivados por Mercedes, Guilherme e Leonora trocaram comentários. Guilherme, será certo nós nos matarmos e se a vida continuar mesmo? Leonora, este livro é tão lindo. Tocou-me no fundo do meu ser. Estou com medo de me suicidar. Se for para sofrer mais, é melhor não concluir nosso pacto. Acho que vou telefonar para Anita, agradecer o presente e pedir-lhe que venha conversar conosco. Faça isso, disse Guilherme. Podemos pedir a ela mais explicações sobre o suicídio. Leonora fez isto. Anita prometeu ir logo no outro dia. Convidou mais 2 amigas espíritas e levaram o Evangelho segundo o Espiritismo para eles. O casal alegrou-se com a visita. E logo após os cumprimentos, Leonor indagou. Anita, lemos o livro que nos trouxe de presente e gostamos muito. Queremos saber o que acontece com a alma após a morte do corpo e também saber mais sobre quem se suicida. Intuídas por Mercedes, conversaram por longo tempo. O corpo de carne é perecível, mas somos eternos. Desencarnamos e vamos a lugares que fizemos por merecer. Ninguém deve suicidar-se. Ao provocar nossa própria morte, lesamos terrivelmente nosso perispírito. Não existe na espiritualidade regra geral. Cada caso é um caso, e nem sempre a reação é a mesma para uma determinada ação, mas o suicida sofre muito. Leonor e Guilherme acabaram chorando e contaram às 3 sobre o pacto que fizeram. O pacto está desfeito, disse Guilherme. Não quero mais me matar. Nem eu, disse Leonora. Anita e as amigas passaram a ir todos os dias ao hospital para conversar com o casal. Guilherme e Leonora passaram a ler as obras espíritas. Compreenderam o ato terrível que iam fazer. Tiveram medo e não pensavam mais em suicídio. Encontraram no Espiritismo conhecimentos e consolo. Guilherme, com os passos que as 3 senhoras caridosamente lhes administravam, melhorou sensivelmente e recebeu alta do hospital. O grupo, Anita e amigas, continuou a visitá-los em casa até que Guilherme, sentindo-se bem, pôde frequentar o centro espírita. Leonor e ele encantaram-se com o que aprenderam e fizeram outro pacto, de terem paciência e sofrerem com resignação. Quem desencarnasse primeiro iria ser obediente, ficar no lugar onde fosse levado e esperar pelo outro. Quem ficasse faria o mesmo, esperaria a desencarnação com paciência e se prepararia para a morte física. O livro espírita é grande consolo, fonte de conhecimentos e amor, como a este casal muito bem tem feito. Lola sempre trabalhou muito. Órfã aos 21 anos, herdou dos pais uma pequena loja. Dedicou-se ao máximo. Ampliou o comércio e no decorrer dos anos passou a ter várias lojas. Tornou-se rica. Era filha única, mas tinha um irmão de criação apelidado Preto. Os 2 sempre se deram bem e gostavam muito um do outro.
Preto sempre trabalhou com ela, ajudando-a muito, mas também foi recompensado financeiramente. Lola nunca se interessou por ninguém até conhecer Walter, muito mais moço que ela. Tinha na época 42 anos e ele 21 anos. Walter fez de tudo para conquistá-la. Casaram e tiveram 2 filhos. 20 anos passaram, estando ele jovem ainda e ela nem tanto. Walter então conheceu Sara e apaixonou-se por ela. Para ficar livre da esposa, porque sabia que ela não lhe concederia liberdade e nem lhe daria nada financeiramente, planejou matá-la. Com o plano traçado nos mínimos detalhes, esperou uma oportunidade para executá-lo. Achando que era chegada a hora, Walter, certa noite, deu à esposa uma bebida alcoólica com cocaína. Logo depois de beber, Lola sentiu-se mal e ele não acudiu. Quando percebeu que ela tinha morrido, chamou o médico, já muito idoso, amigo da família, para examiná-la. O médico, acreditando em Walter, disse que Lola teve um infarte. Deu um atestado de óbito em que a causa era uma parada cardíaca. E foi realmente, porém, provocada por uma overdose. Walter fez por um tempo o papel de viúvo inconsolável. Não me conformo em perder minha Lola, dizia a todos. Que será de mim e dos meninos sem ela? Lola desencarnou e ficou no corpo, até este quase apodrecer. Desesperada, não se conformava com a morte do seu corpo físico, até que, com a ajuda de socorristas desencarnados, desligou-se do corpo morto. Mas, por estar muito revoltada e com ódio, não pôde ser socorrida e ficou a vagar. Aos poucos entendeu que desencarnaria o mais grave o porquê. Walter não podia ter feito isso comigo, porque não pediu a separação. Queria mesmo era o meu dinheiro, sempre quis, mas podia ter sido um pouco de consideração. Sou a mãe dos filhos dele. Odeio, tenho muito ódio. Conseguiu voltar ao seu ex-lar. Walter, depois de algum tempo viúvo, passou a namorar Sara e logo se casaram. E foi quando estavam recém-casados que Lola os encontrou, vivendo com seus 2 filhos no seu antigo lar. Revoltou-se ao extremo e resolveu se vingar. Vagando pelo umbral, soube que em certos lugares havia escolas onde ensinavam a vingar. Foi e pediu para frequentar. Questionada, Lola teve que explicar o porquê de querer se vingar. Casei de boa fé e ele me iludiu. Depois de tanto tempo de dedicação, ele arrumou uma amante, querendo tudo que eu conquistei com meu trabalho. Assassinou-me e agora está feliz com ela, desfrutando de tudo que eu possuía. Todos na Assembleia prestaram atenção e foram unânimes na decisão. É justo, seu pedido está aceita. Assim, por 2 anos, Lola passou a frequentar as reuniões e aprendeu rápido a obsediar, a vampirizar e a fazer encarnados ficarem doentes, enfim a vingar-se. Apta, agradeceu a todos daquele estranho lugar e instalou-se no seu antigo lar. Passou a vampirizar Walter, isto é, sugar suas energias e fazer com que ele tivesse terríveis pesadelos, nos quais lembrava o seu crime. Mas seu ódio maior era por Sara. Obsediou-a fazendo ficar doente, contaminada com doenças. Preto, irmão de criação de Lola, desencarnou. Ela o ajudou, desligou do corpo e cuidou dele, levando-o para o seu ex-lar. Quando ele entendeu que tinha desencarnado, passou a ajudar Lola na sua vingança. Que maldade fizeram com você, Lola? Eu não desconfiei de nada, nem eu, Walter. Pensa que acabei só porque matou o meu corpo? Mas continuo vivo e o farei pagar bem caro o que me fez. Os 2 logo tornaram a vida do casal insuportável. Eram brigas, doenças, agonias e infelicidades. Lola sempre trazia para o seu ex-lar espíritos que vagavam, de preferência doentes, e com isso prejudicava os encarnados, porque os infelizes desencarnados sugavam energias dos encarnados e também transmitia-lhes o que sentiam. Um dia, trouxe uma moça desencarnada que encontrou na rua. Era menina de 28 anos e desencarnara também assassinada, mas seu assassino estava na prisão. Normalmente esses lugares são organizados e, em nome da justiça deles, ajudam a desencarnados a se vingarem, mas sempre procuram saber o porquê. Porém, normalmente tudo aceita é a vingança, é sempre exaltada. Não era vingativa, estava, porém, desorientada. Logo que Lola e Melina chegaram, os 2 adolescentes começaram a brigar violentamente. Lola tudo tentou para que os filhos parassem,
mas só o fizeram após trocarem socos, tapas e muitos desaforos. Melina disse a Lola: Lola, eu já estive certa vez no centro espírita e lá me disseram que desencarnados como nós, sem preparo ou entendimento e que vagam, prejudicam os que amam se ficam perto deles. Você está aqui para se vingar do ex-marido e de sua atual esposa, mas vejo que está prejudicando e maltratando seus filhos, com tantos fluidos nocivos que traz a esta casa. Os garotos só podem se sentir mal, como também se sentem infelizes com as desavenças do casal. Não se esqueça que Walter é o pai deles. Os meninos estão nervosos e com razão. Já pensei nisso, Melina, e talvez você tenha razão, mas necessito vingar. Na escola de vingadores não me ensinavam o que fazer para que minha atitude não atingisse meus filhos. Disseram que nada é perfeito e que teria de me conformar com a situação. Você faz os dois inimigos sofrerem, sofre também e acaba fazendo com que seus filhos inocentes sofram. Será que compensa a vingança? Claro que sim, respondeu Lola irada. Preto ficava o tempo todo com Sara, quem chamava de Sarna. A ordem era para não deixá-lo orar e nem procurar ajuda no espiritismo. Nem sempre as brigas entre irmãos são causadas pelos desencarnados. Isso ocorre nesta história. Brigas de qualquer tipo devem sempre ser evitadas. Irmãos devem aprender a se amar e respeitar. Os desencarnados não conseguem impedir o encarnado de orar e nem de procurar ajuda se ele realmente quer. Livre-arbítrio, cada um é lei de Deus. Eles tentam fazer muitas coisas para impedir, mas se o encarnado quer, ele ora e procura ajuda. Porém, muitos imprudentes não têm o hábito de orar e nem de procurar ajuda. Normalmente, espíritos vingadores temem a força da oração sincera, que é um pedido de auxílio que não fica sem resposta. Temem e odeiam o espiritismo que os combate de frente, pois lá o ódio deles não encontra ressonância, mas sim o amor que os faz mudar. Como não querem isso e não que interfiram no andamento de seus planos de vingança, evitam a doutrina. E também sabem que o encarnado que procura auxílio no espiritismo, com confiança e fé, encontra ajuda. Isto foi possível porque nesse lar os encarnados não tinham religião sincera, nem o hábito de orar, e se afinavam em pensamentos e atos com espíritos inferiores. Pode acontecer de desencarnados maus tentarem perturbar pessoas boas e que oram, porém é muito difícil conseguirem. Pessoas boas sempre encontram nos bons, encarnados e desencarnados, a ajuda necessária. Melina, embora fosse uma desencarnada que vagava, sentiu pena de todos os envolvidos, porque era mãe, sentiu dó dos jovens, porém com medo da amiga não falou mais nada. Passou então a frequentar a casa como convidada de Lola. Uma vez Melina chegou na casa de Walter e os dois, Lola e Preto, não estavam. Intuiu Sara ir a um centro espírita localizado perto de sua casa. Sara estava adoentada, tinha dores pelo corpo todo e já começava a se intoxicar pelos muitos remédios que tomava. Sara, disse Melina, por que não busca auxílio? Com tantos acontecimentos estranhos, não acha que é hora de ir buscar ajuda com pessoas que oram e auxiliam outras? Aqui perto há um centro espírita. Os espíritas ajudam muito a quem sofre. Vá lá, vá. Pensou Sara, não ora tanto tempo. Talvez o que esteja faltando nesta casa seja oração sincera. Vou pedir ajuda. Quem sabe aí esteja a solução. Necessito de auxílio, sofro tanto, eu vou lá. Nem trocou de roupa, saiu rápido. Melina não foi, teve medo. Lola e Preto chegaram e encontraram Melina encabulada. Lola logo desconfiou e indagou. Onde está Sara? Para onde foi a esta hora da noite? Não sei. Cheguei, ela não estava, respondeu Melina. Mentirosa. É melhor dizer onde ela foi porque você não foi junto. Os três discutiram. Sara foi envergonhada ao centro espírita. Era uma terça-feira à noite, 20h30. Chegou, bateu na porta insistente. No centro espírita estava havendo uma reunião da diretoria, porém abriram a porta e atenderam Sara, que pediu chorosa. Senhores, por favor, me desculpem. Estou desesperada, necessito de auxílio. Minha vida está um caos. Foi então que lembrei dos senhores, sei que ajudam a tantos. Foi feita uma pausa na reunião.
Duas senhoras conversaram com Sara e acalmaram. Levada à sala de passes, o grupo reuniu-se em sua volta e lhe deu um passe. Os trabalhadores desencarnados da casa também se reuniram para o devido auxílio. Foram ao lar de Sara e lá encontraram, em plena discussão, Lola, Preto e Melina. Cercaram-nos e pela força magnética os levaram. Eles só se deram conta quando já estavam no centro espírita. Por favor, disse Melina à equipe. Quero, se possível, ajuda. Cansei de vagar e fazer maldades. Quero estar com vocês e aprender a ser boa. Espíritos ignorantes e perturbadores têm o costume de dizer que o espiritismo faz o mal, embora saibam bem que ele faz. Passam medo em desencarnados que vagam, que eles são subordinados, para eles não irem a centros espíritas e lá serem auxiliados. Muitos desses desencarnados acreditam e temem o espiritismo, pensando que nos centros serão maltratados. Na verdade, são mais ajudados do que pensam. Miserável! Exclamou Lola com raiva, traidora. Melina foi separada e levada a outra parte do centro. Há no plano espiritual de quase todos os centros espíritas uma construção de material igual ao do perispírito, onde são abrigados os socorridos. São pequenos hospitais, lugares de orientações ou postos de socorro. Melina, querendo ajuda sincera, recebeu a orientação dos trabalhadores da casa. Depois de alguns meses estava bem e já ajudava nas tarefas da casa. Lola e Preto, revoltados e com medo, ficaram em outra parte, num local especial para desencarnados desequilibrados, onde esperariam até o próximo trabalho de desobsessão para serem orientados. Após o passe, quando limparam Sara dos fluidos nocivos, ela voltou para casa, sentindo-se melhor e prometeu retornar sempre. De fato, Sara passou a ir lá com frequência. Falou com tanto entusiasmo que Walter e os filhos quiseram ir também. Foram e gostaram. Os quatro melhoraram em muito. Sem a presença de Lola e Preto com eles, agora interessados em orar e aprender o Evangelho, os três, Sara e os dois adolescentes tiveram paz, e tudo aos poucos foi se encaixando naquele lar. Walter, ao escutar os ensinamentos dos orientadores da casa espírita, passou a sentir remorso pelo seu crime, mas isso não foi o suficiente para que confessasse e pagasse perante a lei terrena. Tornou-se quieto e triste. A reação do seu ato um dia viria, nesta encarnação ou em outra. Lola e Preto, quando presos, começaram a brigar tanto que tiveram de ser separados. No quarto, cela ou cômodo em que estavam, ouvia-se música suave e, a intervalos, uma leitura edificante. No começo detestavam aquilo, mas aos poucos os fluidos do local os acalmaram e passaram a prestar atenção no que ouviam. Para imobilizar desencarnados rebeldes, os espíritos socorristas utilizam em muitos lugares cordas ou correntes plasmadas mentalmente e que são constituídas de matéria semelhante à do perispírito. Em outros, como em quase todos os centros espíritas, ficam eles em cômodos de onde não conseguem fugir, porque mesmo que esses espíritos saibam atravessar as paredes do centro, não conseguem sair desses lugares, que são construídos também de matéria análoga do perispírito. Podem ainda esses desencarnados ficarem mobilizados pela força mental ou forças magnéticas dos trabalhadores do bem, não conseguindo se libertarem sem ajuda. Nos centros espíritas são depois liberados para a incorporação, no trabalho de ajuda e orientação. Não ficam presos por maldade, mas à espera de ajuda. Se não houvesse esses recursos, não ficariam e perderiam a oportunidade de aprenderem e serem orientados para o bem. No dia e horário marcados para a reunião, foram levados à sala, onde encarnados e desencarnados estavam para ajudá-los. Eles estavam calmos e já queriam ajuda, porém muitos não procedem assim, continuando revoltados. Pela incorporação, os dois receberam orientação e foram levados para um posto de socorro, de que gostaram e onde ficaram. Quando levados a postos de socorro, os desencarnados podem sair, e muitos não ficam e voltam aos lugares onde estavam. Mas Lola e Preto reconheceram que agiram errado e quiseram auxílio oferecido, terminando assim uma vingança com a ajuda e orientação de um centro espírita e dos espíritas.
Leonardo estava estagiando no departamento em que eu trabalhava. Era muito gentil e sempre alegre. Naquele dia, ao vê-lo preocupado e calado, indaguei querendo ser útil. Posso ajudá-lo, Leonardo? Algo preocupa? Agradeço, realmente estou preocupado. Por compromisso do passado, estamos, outras duas pessoas e eu, empenhadas em reparar erros e nos reconciliarmos. Elisa e Ranulfo, já encarnados, prometeram se casar e me receber por filho, mas os dois foram separados pelo pai de Elisa, senhor Orlando, que não quer o casamento. Se os dois se separarem mesmo, estaremos perdendo uma oportunidade de realizar nossos planos. Aproveitamos estes minutos que temos de folga e sentemos aqui para conversar. Conte-me tudo. Leonardo e eu caminhamos para um pequeno jardim situado no departamento. Sentamos num confortável banco. Leonardo começou a falar. No século passado, estávamos encarnados os quatro. Elisa, Ranulfo, Sr. Orlando e eu. Morávamos numa pequena vila. O Sr. Orlando era dono de muitas terras e pai de Elisa. Eu era lavrador, pobre e apaixonado por Elisa, que amava Ranulfo, um pobre comerciante. Os dois se encontravam às escondidas. Descobri porque passei a segui-la. Sr. Orlando queria que a filha se casasse com um homem rico, fazendeiro da região. Apaixonados, Elisa e Ranulfo combinaram fugir. Sofrendo e despeitado, procurei o Sr. Orlando. Contei a ele os planos dos dois e finalizei dizendo que no dia seguinte, às 8 horas, iriam fugir, encontrando-se na casa do bosque. Se você estiver mentindo, eu o mato, respondeu o Sr. Orlando com ódio. Não estou mentindo. E se não quiser que sua filha fuja, vai lá e a impeça. Sr. Orlando seguiu a filha. Logo que ela saiu de casa, segui os dois com cuidado, para que não me notassem. Ao verificar que era verdade, Sr. Orlando matou friamente Ranulfo, com 2 tiros de espingarda, na frente de Elisa, que ficou parada, apavorada sem conseguir dizer nada. O pai a levou de volta para casa. O crime teve Elisa e eu de testemunhas. Ela não denunciaria o pai, e nem eu iria contra um senhor rico e importante. O corpo de Ranulfo só foi encontrado dias depois e sua morte foi tida como um acidente. Deduziram que deveria ter sido morto numa caçada por engano, já que ele não tinha inimigos e era querido por todos. Ninguém sabia do romance dos dois. Sr. Orlando nada comentou sobre o ocorrido e eu fiquei bem quieto no meu canto, ainda mais porque recebi a título de favor prestado uma importância em dinheiro. Elisa, porém, não falou mais. Ficou em estado de choque, ausente, olhos parados, alimentando-se pouco e só o que lhe dessem à boca. A situação de Elisa me deixou triste, mas aliviado por ela não estar nos braços do meu rival. Aproveitando a viagem de seu pai, fiz-lhe uma visita. Ela estava na varanda de sua casa. Fiquei abalada ao vê-la, pois parecia outra pessoa, magra e profundamente abatida. A empregada me levou até ela e recomendou: seja rápido, Dona Elisa não gosta de visitas. Nunca soube que era amigo dela, vou lhe trazer um café. Deixou-me sozinho com ela. Aproveitei e confessei-lhe minha traição. Perdão, Elisa. Seguia você sem que desconfiasse e descobri seus encontros com Ranulfo, como também que ia fugir e contei ao seu pai. Fiz isso porque sempre a amei e a amo. Peço-lhe que me perdoe, não pensei que ia sofrer tanto assim. Quando comecei a falar, Elisa me olhou, seus olhos brilharam de ódio e rancor. Quando terminei, disse-me baixo, quase num sussurro: miserável, nunca o perdoarei nem o amarei. Veie-me, saia de perto de mim, cão, é pior que o diabo. Suas palavras magoaram-me profundamente, percebi então o mal imenso que lhe fiz. Como não saí, ela se levantou e entrou. Fui embora e não tive mais sossego, não conseguindo esquecer suas palavras e sua expressão sofrida. Elisa, enfraquecida, foi definhando, recusando-se a se alimentar. O Sr. Orlando, desesperado, ao ver a filha naquele estado, arrependeu-se e lhe pediu perdão várias vezes. Ela, porém, nada lhe respondeu. Acabou desencarnando. Ao saber da morte dela, desesperei-me e tomei veneno, o que me levou à desencarnação pelo suicídio. Sr. Orlando também desencarnou logo. Todos nós sofremos muito. Ranulfo por não ter perdoado seu assassino. Elisa porque, embora realmente doente, não lutou para permanecer encarnada.
desejando a desencarnação e também por não ter perdoado o Sr. Orlando pelo seu crime, e eu que acabei me suicidando. Mas a misericórdia do Pai é infinita, não condena o imprudente sofrimentos eternos. Fomos socorridos e orientados pelos bons espíritos que, na sua tarefa de amor, auxiliam sempre a irmãos que se atrasam ou estacionam na estrada do progresso. Entendendo nossos erros, fizemos as pazes. Senhor Orlando arrependeu-se sinceramente e novamente quis ser pai de Elisa. Reencarnou primeiro, depois nós três. Senhor Orlando, muito trabalhador, conseguiu ficar rico novamente pelo seu esforço e trabalho. Elisa veio a ser outra vez sua filha. Agora ele quer que a filha case com um moço rico, um sobrinho que estimo muito. Elisa, porém, conheceu Ranulfo e o amor floresceu em ambos. Eu também reencarnei na mesma época que Elisa, mas para dar valor à vida física desencarnei, e aqui estou fazendo planos de voltar como filho amado dos dois. Fui filho de uma das empregadas da fazenda do Sr. Orlando. Minha mãe Ângela é muito boa e dedicada. Foi mãe solteira e me amou muito. Nunca vinha saber quem foi meu pai, pois ela se recusava a falar sobre esse assunto. Depois não me fez falta, sempre tive muito carinho. Morava com meus avós e era a alegria deles. Quando desencarnaram, fiquei sozinho com ela. Desde pequeno estava sempre doente, era fraco. Tinha a mesma idade de Elisa. Sempre fomos amigos e também fui amigo de seu irmão Mateus, mais novo que nós 2 anos. Quando estava mocinho, minha mãe preocupou-se achando que estava enamorado de Elisa. Disse-lhe que não, mas descobri que era verdade, que a amava. Escondi esse amor porque sentia que Elisa tinha só amizade por mim. Uma vez tive uma crise mais séria, fiquei muito doente, permanecendo dias no leito. Dona Aurora, mãe de Elisa, senhora muito boa, levou-me à capital para que fosse examinado por especialistas e fizesse vários exames. Voltei da capital todo animado com os novos remédios e esperançoso em sarar, e nem notei a tristeza de Dona Aurora. Comecei a ter muitas crises seguidas, minha mãe cuidou de mim com carinho e muita dedicação. Não pude levantar mais do leito, sentia dores e muita fraqueza. Desencarnei pela doença séria que tinha no coração. Minha mãe sentiu muito minha desencarnação, porém resignada, aceitou e fez tudo para me ajudar do lado de cá. Continuou a trabalhar na casa sede da fazenda, o que faz até hoje. Logo após eu ter desencarnado, Dona Aurora também veio para o plano espiritual e pela sua bondade e fé está muito bem. Eu também desta vez aproveitei a oportunidade abençoada da reencarnação. Sofri resignado, aprendi a dar valor ao corpo físico e voltei sem erros, pude assim ser socorrido. Agora estudo e trabalho tentando ser útil e aprendendo sempre. Elisa foi estudar na capital e escolheu enfermagem, profissão que sempre gostou. Foi então que conheceu Ranulfo, um médico boliviano que trabalha exercendo com amor sua profissão. Amam-se. Esperava que casassem e me recebessem por filho, mas o Sr. Orlando não quer e parece que os separou. Leonardo calou-se e suspirou. Quem sabe nós possamos uni-los, exclamei. Nós? Quer me ajudar? Leonardo disse contente. Se quiser minha ajuda, irei com prazer ajudá-los. Claro que quero, só que não sei o que fazer. Pediremos permissão e iremos para lá. Sabendo o que ocorre, poderemos tentar unir seus pais, já que se amam tanto. Agradeço. Horas depois estávamos na fazenda. Encontramos Elisa em seu quarto, triste e chorosa, e Ângela consolando-a. Leonardo abraçou sua mãe. Ela não o sentiu, mas lembrou-se do filho com saudades. Porém, nada disse. Estava empenhada em ajudar Elisa, a quem amava como filha. Ângela, não sei por que Ranulfo foi embora, disse Elisa toda queixosa. Estávamos tão felizes. Estou de férias e ele veio comigo passar uns dias, conhecer a fazenda e todos vocês. E de repente vai embora assim, sem conversar comigo. Aproveitando que eu estava na casa do meu irmão, despediu-se por um bilhete. Sacudi um pedaço de papel. Era o bilhete onde ele dizia somente que ia embora e que eu desculpasse. Leonardo virou-se para mim e disse: também não entendo o que aconteceu. De repente, Ângela sentiu-se mal. Elisa correu para acudi-la, nós também. Teve um desmaio, mas voltou logo a si. O médico foi chamado e, após examiná-la, disse que estava estafada e necessitava fazer alguns exames.
Ao examiná-la, vi que tinha um probleminha no coração. Não era grave, mas necessitava de cuidados. Estávamos, Leonardo e eu, necessitando resolver a questão que nos fizera vir àquela casa, o futuro dos pais dele. Não quis que Ângela ficasse sozinha, então lembrei-me de Rui, um amigo que até bem pouco tempo era um socorrido e que com vontade passou a servir, e aprendia com muito interesse e fui buscá-lo. Veio contente, porque sabia que ia fazer algo diferente e com isso aprenderia outras formas de ajuda. Chegando à fazenda, apresentei Rui a Leonardo e mostrei Ângela, que estava dormindo ao lado de Elisa, pois resolvera pernoitar ali para que a amiga não ficasse sozinha. Ângela estava em sua casa. Morava numa casa ao lado da casa sede. Ao vê-la, Rui empalideceu. Meu Deus! Olhou para Leonardo examinando e indagou. Você é filho dela? Sou. Rui chorou. Observei-os e reparei que eram parecidíssimos. Leonardo e eu ficamos quietos, respeitando nosso amigo, mas logo se refez e explicou. Desculpe-me, é que já conheço. Conhecia quando foi à capital para trabalhar de doméstica. Era vizinho da casa onde ela se empregou e tudo fiz para conquistá-la. Não porque gostasse dela, mas para me divertir. Ângela acabou cedendo. Ao saber de sua gravidez, disse-lhe horrores e não assumiria a criança. Ela voltou para a fazenda e nunca mais soube dela e da criança. Agora reencontro. Você, Leonardo, deve ser a criança que desprezei. Rui fez uma pausa, Leonardo examinou. Pareceu-lhe estranho encontrar o pai daquela maneira. Rui virou para ele e disse comovido. Perdão, peço-lhe perdão. Não soube aproveitar minha reencarnação. Tive uma existência de farras, de descuidos, arruinei meu corpo, desencarnei e sofri muito. Perdi a oportunidade de ser pai de uma pessoa maravilhosa como você. Perdoe-me. Perdoo. Leonardo disse encabulado, estendendo a mão a Rui. Abraçaram-se. Tratei de descontraí-los. Rui, Leonardo e eu temos um trabalho a fazer e queremos que você fique com Ângela e cuide dela. Farei isto com prazer. Leonardo e eu fomos tentar descobrir o que Ranulfo foi embora. Sondamos o Sr. Orlando e pelos seus pensamentos verificamos que de fato ele queria que Elisa se casasse com o sobrinho dele. Quando ela falou ao pai que estava namorando, ele contratou um detetive para seguir Ranulfo e investigar toda a sua vida. O relato do detetive estava na mesinha de seu escritório. Ranulfo, quando cursava a universidade, havia sido preso sob suspeita de traficar drogas e foi libertado sob fiança. Um jornal da época publicou sua foto junto com a de outros traficantes e tudo isso estava no relatório. Acompanhando os pensamentos do Sr. Orlando, vimos o encontro dele com Ranulfo. Ele chamou o moço para conversar no escritório, mostrou-lhe o relatório e disse: Você não é o marido que pretendo para Elisa. Quero que desista dela e vá embora. Se não fizer isso, chamo a polícia, mostro a eles estes documentos e ao revistar seus pertences encontrarão drogas e você será preso. Aqui não terá seu pai para soltá-lo e aviso que tenha influência bastante para que apodreça na cadeia. Deve partir já. Ranulfo ficou a escutar quieto, nada respondendo. Saiu do escritório e foi para o seu quarto, onde arrumou seus pertences e escreveu o bilhete. Ao sair do quarto, um empregado aguardava para levá-lo à estação ferroviária, onde pegaria o trem que o levaria à capital. Leonardo, vamos ver Ranulfo. Encontramo-lo na capital, no quarto da pensão em que morava. Pensava triste e distraído nos acontecimentos. Acompanhamos seus pensamentos. Ranulfo era de uma família de posses importante. Tinha só um irmão mais velho do que ele. Estava com 13 anos e seu irmão com 18 anos, quando sua mãe desencarnou e o pai, logo em seguida, se casou novamente. A madrasta era muito mais nova que o pai e gostava de luxo e futilidades. O irmão, 2 anos depois, se casou e ele ficou sozinho com o pai e a madrasta. Aos 18 anos, passou na faculdade de medicina e a madrasta, que antes o ignorava, passou a tratá-lo melhor e tudo fazia para seduzi-lo. Ranulfo contou ao irmão. Ele lhe falou que com ele ocorrera da mesma forma e que tinha sido amante dela. Arrependido, casou-se para se afastar da esposa do pai. Ranulfo ameaçou falar ao pai o que acontecia, mas ela, esperta, antecipou-se e contou ao marido que lhe convinha,
que Ranulfo a perseguia com propostas indecentes. O pai, acreditando na esposa por quem estava apaixonado, expulsou Ranulfo de casa e lhe disse que não ia mais lhe dar dinheiro. O irmão nessa época foi residir fora do país e não estava em condições de auxiliá-lo. Não querendo parar de estudar e para custear suas despesas, começou a entregar drogas e acabou preso. O pai, com o escândalo, soltou pagando a fiança e passou a lhe dar uma mesada, mas ele não poderia ir mais à sua casa e nem vê-lo. Ranulfo arrependeu-se amargamente. Por quanto tempo esse meu ato impensado irá me perseguir? Indagou triste. Leonardo chegou perto de Ranulfo e disse, a fim de que o jovem médico recebesse em forma de pensamento, covarde, você deveria ter enfrentado a situação, porque não contou tudo a Elisa, porque fugiu como um criminoso. Ranulfo começou a se arrepender de ter ido embora e pensou, Elisa não merecia isso. Eu deveria ter aproveitado a oportunidade e contado tudo a ela. Tive medo porque ela é muito honesta e detesta drogas. Voltamos à fazenda. Intuímos Elisa, pedindo que escrevesse a Ranulfo. Ela nos atendeu e escreveu uma longa carta, pedindo explicações e dizendo que eu amava. Quando Ranulfo recebeu a carta, ficou emocionado. Teve então a certeza de que a amava demasiado e que deveria lutar por esse amor. Vou voltar à fazenda e explicar tudo. Se ela não me aceitar, pelo menos tentei. Se me perdoar, serei o homem mais feliz do mundo. Voltou naquele mesmo dia. Chegando à cidadezinha onde era a parada do trem, desceu e hospedou-se no hotel. Escreveu um bilhete a Elisa, pedindo que se encontrasse com ele no local onde estava hospedado. Pediu um garoto que trabalhava no hotel que entregasse o bilhete recomendando: vá à fazenda e entregue a Elisa ou a Ângela somente para uma das duas. O garoto foi contente, porque recebeu uma boa gorjeta. Na fazenda, o garoto perguntou por Elisa e esta, a atendê-lo, recebeu o bilhete que a deixou muito feliz. Esperançosa arrumou-se e foi em seguida encontrar-se com Ranulfo na cidade. Elisa disse ele, perdoe-me. Parti sem coragem de me despedir. Ao receber sua carta, entendi que estava errado e voltei. Necessito falar com você muitas coisas. Sentaram-se num banco da praça e Ranulfo lhe contou tudo. Os acontecimentos de estudante e a conversa com o pai dela. Elisa no começo escutou tranquila, mas ao saber o que o pai fizera, indignou-se. Porém escutou calada. Quando o moço terminou, ela falou. Eu sabia o que tinha ocorrido com você. Quando seu primo visitou no ano passado, falou-me sobre isso. Não comentei com você para não encabulá-lo. Achava que um dia você iria me falar. É claro que eu perdoo. O que fez foi errado, mas não é por isso que deverá pagar a vida toda. Quanto ao meu pai, sei que ele quer que me case com meu primo. Mas nem ele nem eu queremos isso. Meu pai terá de se conformar. Você não deveria ter cedido à sua chantagem. Vamos falar com meu pai agora. Não tenha medo. Defenderei você sem lidar com ele. Foram esperançosos à fazenda. Entraram de mãos dadas na casa. Senhor Orlando levou um susto e Elisa falou alto. Papai, Ranulfo e eu vamos nos casar. O episódio da prisão dele foi explicado. E o senhor não ouse mandar prendê-lo. Eu defenderei. Se fizer algo contra ele, não mais me verá. Queira ou não, vamos nos casar. Foi uma grande discussão. Elisa e Ranulfo foram se hospedar na casa do irmão dela, que morava perto com a esposa. Ângela aborreceu-se muito com os acontecimentos. Nós a acalmamos com passes e ela adormeceu. Logo após, desprendeu-se do corpo, saiu em perispírito e veio encontrar-se conosco, que estávamos na varanda da casa-sede. Ângela, ao ver Leonardo, correu para ele, abraçando e beijando. Leonardo, meu filho, que saudades, veio me ver. Vim sim, para vê-lo e ajudar nossa Elisa. Que bom, fico mais tranquila. Mamãe, quero que se cuide. Certamente. Foi então que nos viu, e Leonardo tratou de me apresentar. Este é meu amigo Antônio Carlos. Cumprimentamo-nos. Olhou bem para a Rui e o cumprimentou. Boa noite. Ângela não me reconhece, sou Rui. Sim, como está? Não me guarda rancor? Fiz a você tanto mal, você me perdoa? Já contei tudo a Leonardo e ele me perdoou. Se ele o perdoou, também o perdoo. Erramos igualmente. Mas você cuidou do nosso filho, disse Rui. E tive o amor dele, respondeu Ângela. Tranquilamente ficamos em silêncio por um momento.
Então iniciei uma conversação do interesse de todos. Mamãe, disse Leonardo, reencarnarei como filho de Elise Ranulfo e serei como seu neto. Como fico feliz! Depois deste encontro prazeroso, Ângela voltou para o seu corpo adormecido. Também retornamos a nossos afazeres. No dia seguinte estaríamos ali para participar do acontecimento. Tentando ajudar o casal, Rui voltou feliz. Antônio Carlos, como Deus é bom, ao atender seu pedido para ajudá-los, não sabia que iria encontrar pessoas que prejudiquei, pedir-lhes perdão e ser perdoado. Como o perdão sincero nos faz bem. No dia seguinte, o senhor Orlando recebeu uma carta de seu sobrinho, comunicando-lhe que ia se casar com uma moça pobre e honesta e a quem amava muito. Leu e releu a carta e depois a amassou com raiva. Meu plano desmonora. O casamento que idealizei se desfez. O que devo fazer? Conheço Elise e sei que não está blefando. Se decidiu casar, irá fazê-lo mesmo. Eu a amo muito e corro o risco de não vê-la mais. Se casar brigada comigo, certamente irá morar na capital. O irmão de Elisa, Mateus, veio conversar com o pai e interceder por eles. Papai, o senhor precisa entender que Elisa ama Ranulfo e que os dois planejam se casar. E o farão, o senhor concorde ou não. Aceite esse casamento para o bem de todos. Está bem, respondeu o senhor Orlando. Diga a eles que venham à tarde conversar comigo. Eu os receberei bem e tentarei entendê-los. Elise e Ranulfo vieram. Senhor Orlando os recebeu no escritório. Os três ficaram encabulados e por minutos permaneceram em silêncio, até que Elisa falou. Papai, o senhor agiu errado. Não deveria ter usado de uma chantagem para tentar nos separar. Senhor Orlando fingiu não ter ouvido a filha e falou como se desculpasse. Pensei melhor e concordo com o casamento de vocês. Que bom, disse Elisa alegre e abraçando o pai. Amo muito Ranulfo. Pretendemos nos casar, mas queríamos o seu consentimento. Esta casa é tão grande, disse o senhor Orlando. Tem muito espaço e você, minha filha, gosta muito daqui. Por que não vem morar aqui quando se casar? Necessitamos de médico e enfermeira na cidade. Trabalharão lá e morarão aqui. Prometo não interferir na vida de vocês. Ficaram de pensar, mas logo no dia seguinte deram resposta. Senhor Orlando, disse Ranulfo, aceitamos sua oferta. Elisa tem ainda este semestre para receber o diploma. Após viremos para cá e nos casaremos. Ângela fez os exames que não acusaram nada de grave. Tomando os medicamentos, tudo estaria sob controle. Despedi-me de Leonardo. Ele ia ficar mais alguns dias, após retornaria ao trabalho. Deixei-o feliz. Um ano depois, Leonardo veio despedir-se de mim. Antônio Carlos, tudo está bem. Elise e Ranulfo se casaram e estão muito felizes. O casamento foi muito bonito. Casaram na capela da fazenda. Foi emocionante assistir ao enlace dos meus futuros pais. O casal estava lindo e a felicidade presente. Os planos deram certo. Trabalham na cidade e moram na fazenda. Senhor Orlando, Ranulfo, tornaram-se amigos e se dão muito bem. Em viagem de núpcias, eles foram à Bolívia visitar o pai de Ranulfo. Ele pediu perdão ao filho, dizendo que errara acreditando na esposa. Ranulfo perdoou o pai e reataram os laços afetivos. E Rui, como está? Indaguei. Rui está bem e visita muito Ângela. Minha mãe está ansiosa para que Elisa fique grávida, pois seu espírito sabe que serei o filho deles e que amarei como vó. Logo estarei reencarnando. Até breve, amigo. Leonardo, desejo-lhe muitas felicidades, êxito, que consiga cumprir seus propósitos e que regresse ao plano espiritual na época certa. Até breve, amigo. E nos abraçamos.